A verdade é que hoje nós somos prejudicados. Hoje nós somos, porque, caramba, tá bom, até pode ter aparecido um pezinho aí que a gente vai ver e tal, mas o que procuraram esse pezinho para achar? 9 minutos de busca para achar pelo em ovo, aí acharam. Vamos ver como é que foi? Corinthians e Flamengo, é nóis! Eu sei que a gente sempre vai ser cobrado por resultados, né? E a gente sai chateado pelo jogo que a gente fez, né? Um jogo bom, com uma equipe qualificada, mas muito feliz pelo desempenho. Então mostra que está no caminho certo, né? Então não posso me apegar, o resultado poderia ter sido melhor. Sei que os jogos, treinos não foram bons, né? Muito consciente disso, mas eu sei que a gente trabalhou muito para que no momento, né? Então é algo que a gente precisa melhorar agora e vai ser minha busca, é acertar o gol, né? Nos nossos números aqui que a gente tem, contra o CSA foram 27 chutes a gol, 6 só acertando o gol, né? 27 finalizações acertando 6. E hoje foram 13 contra 6 do Flamengo, só que a gente acertou só 3 no gol, né? Precisa melhorar essa pontaria, incomodar mais o goleiro adversário. Essa está sendo a nossa busca. Então, muito feliz, né? Não só eu como a comissão toda, por essa resposta que o grupo tem dado. Nestes 4 jogos que nós fizemos, a equipa do Flamengo tem vindo, jogo após jogo, a dar sinais cada vez melhor. Hoje não era fácil. Depois estás a perder 1-0, a sair daqui com um empate. Nós, como eu disse, os últimos 15 minutos partimos a equipa. Eu fui contratado foi para arranjar soluções com o A ou com o B. O que interessa é que é Flamengo e o que interessa é desenvolver e continuar a jogar jogo a jogo. Já recuperamos 3 pontos, eu cheguei aqui com 8 pontos de atrás do Palmeiras, já está a 5, ganhamos 1 ponto hoje, isso é que é importante. O Miller, e aí? O resultado foi merecido, esse empate? O Corinthians foi melhor, o Flamengo foi melhor? Olha, Flávio, é claro que cada um tem o seu jeito de ver o jogo, né? Eu acho que pela expectativa que foi criada, com o Clássico Nacional, né? As duas maiores torcidas, acho que o Clássico deixou a desejar tecnicamente falando. Porque chances de gol, se você for ver bem, o Corinthians foi mais ousado, é bem verdade. O Flamengo, para mim, achou um gol no final, que é o gol que o VAR validou. Mas eu acho que o jogo ficou devendo, né? Pela expectativa que foi criada, né? Você pode ver que hoje, o jogador, qualquer time hoje, grande, ele coloca o quê? Eles criam através de improviso. É um escanteio, é uma falta no meio campo que joga dentro da área, chuveirar a bola, quer dizer. E um lateral com as mãos hoje que virou um meio de criação. Cuca-bola. Exatamente. Então, a criação de dinâmica de jogo mesmo, os times ficam devendo, né? Então, acho que o Corinthians, por tudo que aconteceu e que não aconteceu, o Corinthians mereceu a vitória. Acho que o empate para o Flamengo foi uma vitória, achou um gol no final do jogo de escanteio, aquela coisa toda, mas eu acho que o Corinthians teve mais atitude, jogou até melhor do que aquele jogo passado que perdeu. O Corinthians jogou melhor hoje, entendeu? Que o Flamengo. Só que tecnicamente, em termos de chances de gols, criatividade, o Clássico ficou devendo. O Flamengo arrebentou contra o Goiás, até surpreendeu, né? Porque a verdade é que esse foi o quarto jogo do Jorge Jesus. Eu falei no domingo passado. Pois é, mas o cara chegou agora. Falei até no meio de semana, e vocês vão ver contra o Atlético Paranaense. Falou. E por pouco hoje, aí que todo mundo falou, ó, o Corinthians, no final disso, se ganha o jogo hoje, com um jogo a menos, tá ali, a 5 pontos do Palmeiras também, pra briga por título. Quer dizer... Que tem um jogo também, a menos, né? Com o jogo, eu achei também o nível técnico muito baixo. Né? Com os jogadores que tinha, eu estava contando ali, entre Corinthians e Flamengo, tinha 12 jogadores que já vestiram a camisa da seleção e que vestem a camisa da seleção, não só brasileira, tem jogador que veste a seleção da Colômbia, equatoriana, nível muito baixo. Mas no segundo tempo, o Corinthians voltou melhor, Flávio. Ô, Flávio, eu acho que o que atrapalhou o nível técnico foi exatamente os nervos à flor da pele, viu? Por parte principalmente do Flamengo. Porque o Flamengo tinha que propor o jogo técnico, porque tem jogadores mais técnicos. Como ele perdeu a Copa do Brasil para o Atlético Paranaense no meio da semana, ele já entrou meio nervoso. E os jogadores do Corinthians ainda não estão com um conjunto, ainda não é um time, não tem um padrão de jogo definido. E isso atrapalhou também. Então, um ficou com o padrão de jogo indefinido e o outro nervoso com a bola nos pés. A bola estava queimando nos pés dos jogadores do Flamengo.
principalmente no segundo tempo. Se o Corinthians tem um ataque um pouco mais agudo, um pouco mais potente, ele podia ter decidido o jogo quando estava 1-0. Mas por que não fez? Porque tem uma grande dificuldade de fazer a ligação do meio-campo com o ataque. A gente vem falando isso há muito tempo, né? E agora o Carille ainda não resolveu esse problema. O Sornosa não é o cara. Não é o cara para fazer isso. Agora, quem que é? O Pedrinho está pela direita de novo. Quer dizer, o ataque o Corinthians ainda não é um time acertado. E isso aí que deu a chance para o Flamengo. Agora, no gol do Flamengo, o nosso querido Cássio, que é um grande goleiro, é um gigante, já deu vários títulos para o Corinthians, muito obrigado, mas ele falhou. Ele falhou no gol. Ele não podia nunca jogar a bola no pé do Gabriel. Ainda mais do Gabriel, que é o artilheiro do campeonato. O que queria que o cara fizesse? Chutar por cima? Quer dizer, tinha que tocar para escanteio. E ele foi mal na bola. Ele pulou, acho que um pouco antes. E aí, com isso, a bola bateu no braço dele e foi para frente. Isso que atrapalhou uma barbaridade no gol do Corinthians. Porque senão, se ele tivesse inutilizado a jogada, não teria VAR. Não teria VAR. E o Corinthians não teria sido roubado. Agora, gente, uma pergunta. O Vampeta falou, o Miller, houve uma decepção e tal. Mas toda semana é a mesma conversa. A imprensa faz um barulho, é gigante contra não sei o quê, faz desenho, não sei o quê. Você viu? O Flamengo metendo você semana passada, você chegou aqui encantado. Os caras, mas jogou pra caramba mesmo. Os caras conseguem jogar mais do que isso? Ou é isso aí mesmo que a gente tem? É o que temos para o momento? Não, Flávio, mas aí tem uma outra questão. Uma coisa é o nível técnico, outra coisa é a rivalidade. Eu acho que o futebol brasileiro sobrevive hoje da maneira como sobrevive, porque o cara vai ver o time dele. Independentemente de jogar bem, jogar mal. E não pelo espetáculo. Mas isso não quer dizer que vai dar um grande jogo. Sim, é o que sustenta, digamos assim, a motivação do cara de ir pro estádio. Sem dúvida. Agora, a garantia de bom jogo, se você comparar Corinthians e Flamengo, pelas peças que tem ao nível do futebol, dá para jogar mais do que jogaram. Dá para jogar mais, é possível. O Santos joga com muito menos. Mas há o fator medo. Sim. Alguém de Chico falou. Fator medo. Lógico. Todo mundo joga com medo hoje. Todo mundo é medroso. Os técnicos têm medo de arriscar. Os árbitros são medrosos. Esses VAR cumpridos é porque o árbitro é medroso, é inseguro. Um futebol de medo. Tá certo, Tila? Se você convive com o jogador, é um futebol de medo. Não, totalmente. E outra coisa, a gente viu no jogo do Internacional contra o Palmeiras, um gol anulado do Internacional, não existe aquilo ali. Aquilo foi não tinha necessidade daquilo. Até porque, a gente estava falando aqui agora com o Vampeta e o Miller, o cara pulou com o Felipe Melo, pô. O cara que está acostumado a ser brigão dentro do campo, a tomar pancada e dar pancada também. E outra, não foi nada, não teve falta, não teve nada. Sabe a impressão que fica? Se tivesse 0-0, ele dava. Como estava 1-0, é melhor resolver nos pênaltis, tira a responsabilidade dele. Agora, os fatores, eu acho assim, além dos já mencionados, a questão do medo, a questão do resultado anterior pesa muito para o planejamento do jogo seguinte, porque o cara está indo buscar o treinador agora ou é no CT ou no aeroporto. O que fizeram com o ex-técnico do Flamengo lá, que estava no Vasco, como é que é o nome dele? Que estava no Vasco, o mais novo lá. O Zé Ricardo. Zé Ricardo. Que lá foi ridículo, pô. Um monte de gente xingando e ninguém... E a gente tem que levar em consideração uma situação que acontece no nosso futebol. Você falou assim, toda semana vai ser a mesma coisa. Acho que nós não chegamos a falar disso aqui ainda. Nós temos 4 forças de jogadores, hoje, brasileiros, atuando no mundo todo. Aqui tem 3 jogadores que jogaram Copa do Mundo, Seleção Brasileira e jogaram na Europa. A Inter de Milão, no Torino, eu joguei na Sampdoria. E nós temos a primeira força jogando na Champions League. Certo? E nós estamos com a memória da Copa América. Só craque jogou aqui, passeou pelo Brasil esses dias atrás. Então nós temos a primeira força nossa de jogadores brasileiros jogando a Champions League. A segunda força está na Europa, mas não necessariamente jogando Champions League. Estão espalhados lá pela Europa. A terceira força está jogando na China, Japão, Catar, mundo árabe, e na Índia. E na Índia também, e nos Estados Unidos até. E a quarta força está aqui. Então, quando volta alguém, volta da terceira força. O Ricardo Goulart, que voltou, bateu aqui, já voltou de novo. O Everton Ribeiro, que está aí no Flamengo, que esteve lá e voltou. Aí, quando pinta um menino, que é da primeira força, o que acontece? Fica 6 meses aqui e vai embora. Então, a gente está jogando aqui, praticamente, com a quarta
força dos jogadores brasileiros. E aí você vê um Wagner Love, que já foi da primeira, você vê um Cássio, que é um baita goleiro que está ganhando tudo, você vê um Fagner, aí você vê um jogador estrangeiro que consegue fazer uma coisa diferente, um Hernandes aqui no São Paulo, o próprio Alexandre Pato. De repente você vê esses caras fazerem uma coisa diferente. Mas em regras, vias gerais, a gente não vê mais por causa de tudo isso. É medo, é tranca, medo de perder emprego. O craque hoje, aqui eu falo, o craque, o jogador de ponta aqui no Brasil é nota 6. Esse é o craque.